Oi pessoal, aqui é o professor Gabriel. Esse vídeo vai ser sobre a primeira parte da nossa aula 9. Nessa aula a gente vai estudar a parte de sons do Scratch. Nela a gente vai dar uma olhada em como utilizar os sons prontos e também a biblioteca de som que a gente tem aqui, a extensão de sons. Eu vou começar por algo bem simples, que é mostrar a parte da guia de áudio que a gente utiliza bastante. Então aqui a gente tem a guia Sounds, e a gente tem uma lista de sons que estão disponíveis para o nosso personagem. Cada sprite tem a sua lista, então, por exemplo, o gatinho aqui vai ter a lista só com o miau, mas se eu adicionar, por exemplo, deixa eu ver, o urso vem com esse pop aqui. Como é que eu posso testar o som? Eu tenho esse botão aqui que é um play, que ele executa o som, então toda vez que eu clico nele ele vai executar para eu poder testar o som. Eu vou até deletar o urso aqui. Aqui também a gente tem algumas configurações que a gente pode fazer. Faster significa mais rápido, então toda vez que eu clico no Faster, esse som vai ficar um pouco mais rápido e um pouco mais agudo. O som vai ficar mais com um chiado maior. Tá? Eu também tenho o Slower, que é o processo contrário, deixar ele mais devagar e com um tom mais grave. Tá? O que é importante? Toda vez que eu clico nesses botões, ele vai fazer a alteração. Então a minha recomendação não é sair clicando num ou sair clicando no outro. É, clica uma vez, tá, vamos testar. Se eu quiser ver de novo, eu tenho que clicar nesse aqui, no Play, e não no Faster, porque senão ele vai alterar o meu som mais uma vez, e daí eu vou perder qualidade. Então, ó, tá aqui. Eu também posso voltar nas minhas ações aqui, então eu vou voltar para o som original. Estou no meu som original de novo e daí eu posso ajustar. Eu sempre recomendo que vocês ou utilizem o Faster algum número de vezes e voltem, se vocês não gostarem, ou o Slower e voltem. Não fiquem usando os dois ao mesmo tempo, porque senão ele vai aumentar a lista de ações e isso vai ficar complicado para o Scratch guardar essas informações. Tá? Então, ou usem um ou usem outro, não gostaram, voltem, avancem e vão testando. O eco é dar um som de eco no nosso áudio, então o original é esse, e o eco é assim. O que é importante? Eu posso clicar no eco de novo e ele vai colocar um som de eco em cima do som de eco. Isso vai começar a ficar bem distorcido, o som vai começar a ficar bem estranho. Tá? Então a gente tem muitas distorções. Voltei ao original. Robot deixa o som mais metalizado, mais distorcido, tá? Então a gente tem esse original e esse robotizado. Tá? E eu posso configurar assim. Louder significa o som mais alto, então um volume mais alto. Esse aqui é o original e o louder. Posso ir aumentando o volume. Ou o softer, que é diminuindo. Isso é bom para a gente ajustar sons que têm volumes muito altos. Por exemplo, o miau é um dos sons mais altos básicos do Scratch. Então talvez seja útil clicar software 2 vezes, por exemplo. Reverse seria inverter, então quando eu clico no reverse ele toca ao contrário. E se eu clicar no reverse de novo ele volta. Mas aí eu recomendo só usar o de voltar. Aqui. Essas são as ações que a gente pode fazer, a gente pode combinar elas, eu posso combinar eco com um robô, por exemplo. Aí fica um som normalmente estranho, porque eles distorcem o som, né? Então tem que ter um certo cuidado. O trim, ele corta o som, então eu vou clicar aqui. E basicamente o que eu estou fazendo é o seguinte, eu estou dizendo que só vai restar do som esse trecho que não está em vermelho. Por exemplo aqui, ó, só o finalzinho do som, ou só o começo dele, vou mostrar só o começo. E ele corta. Se eu marcar save, ele vai cortar e o meu som foi modificado, tá? Eu vou deixar aqui o original. Isso aqui é o que a gente pode usar para editar sons, além de mudar o nome deles aqui, tá? Próximo passo que a gente tem é como pegar sons. A gente tem esse botão aqui, que eu posso utilizar para pegar diversos sons que já tem no Scratch, então eu vou clicar nele e ele vai carregar a minha biblioteca de sons. O que eu tenho aqui? Uma lista bem grande e toda vez que eu passo o mouse por cima de um som, de um desses botões, ele vai fazer o som. Então aqui, ó.
tá? Então eu recomendo que vocês testem, ouçam os sons que vocês querem, mas principalmente peguem pelas categorias, porque tem muitos sons, então é mais fácil usar isso como filtro. Por exemplo, animais, efeitos sonoros. Efeitos normalmente é batidas, alertas, não tem uma definição muito boa para efeitos, mas são efeitos sonoros. Loops são normalmente músicas, então a gente pode usar um loop para tocar como trilha sonora. Eu normalmente pego esse aqui, mas eu também vou pegar, acho que esse aqui. Para eu pegar um som, eu só preciso clicar com o botão esquerdo nele. E aqui eu já consigo poder editar ele. Próximo, notas musicais. Então, por exemplo, eu tenho A, que seria Lá, acho que é Lá. Isso é a nota Lá. Eu tenho Si aqui, Dó. Eu tenho as notas musicais em diversos instrumentos. Então, por exemplo, piano, saxofone, guitarra elétrica, baixo. Percussão são batidas, às vezes tem ritmos um pouquinho mais complexos. Então, por exemplo, e às vezes é só uma batida. Então tem uma variedade aqui. Sons do espaço. Esportes seria sons de esportes mesmo, então, por exemplo, basquete. Torcidas. Voz, voz de pessoas. E o EQ são sons bobos, né, digamos assim, sons mais abobalhados. Tá, então vocês podem pegar quantos sons vocês quiserem. Eu recomendo ter uma lista de pelo menos 3 pra gente dar uma mexida. E agora eu vou mostrar como é que a gente pode utilizar eles para eles serem executados. Então eu vou vir aqui em Code. A gente vai pegar, quando eu clicar na bandeirinha, e aqui eu tenho a categoria de Sounds, que é a terceira categoria. A gente vai dar uma olhada em praticamente todos esses blocos. Eu vou começar com o seguinte: Play Sound Until Done. O que esse bloco faz? Ele vai executar esse som aqui até que ele acabe. Então o código vai ficar preso nesse bloco até ele acabar. Nesse caso, o miau. Eu posso até trocar aqui se eu quiser, mas eu vou ficar com o miau por enquanto. Ok, tem o miau aqui. Se eu colocar 2 desses, miau e byte, vai ficar assim. Ou seja, ele vai acabar o som do miau para daí fazer o do byte. Eu também posso fazer o contrário. Ó, ele faz um e depois o outro. Se eu utilizar o bloco de Start Sound, ele é parecido, mas ele roda os 2 sons ao mesmo tempo. Por exemplo, Start Sound e miau e byte. Ou seja, ele tocou os 2 sons ao mesmo tempo, porque ele simplesmente manda o som executar e vai para o próximo passo. Ok, então a gente tem esses 2 tipos, repetindo. O Play Sound Until Done espera o som acabar para daí para o próximo bloco, e o Start Sound simplesmente joga os sons. Eu vou colocar essa configuração aqui para mostrar o nosso próximo código. Play Sound, e eu vou colocar esse Dance to Out, que é esse som aqui. Eu posso também utilizar esse bloco aqui, ó, Stop All Sounds, que ele faz com que todos os meus blocos de som parem nesse personagem. Normalmente é útil ele estar em alguma outra parte do código, porque, por exemplo, se eu colocasse ele aqui, ele ia mandar todos os sons parar só depois dessa música acabar, porque ele ia ficar preso aqui. Então eu vou dizer o seguinte: aqui na Events, o segundo bloco é quando eu apertar a barra de espaço, eu paro os sons. Então eu vou dar play e vou apertar espaço. Quando eu aperto espaço, os sons param, tá? Então a gente pode usar esse bloco aqui para controlar os nossos sons. Agora vamos dar uma olhada em alguns efeitos sonoros. Eu vou até minimizar aqui para ter um pouquinho mais de espaço. Que a gente vai mexer com a parte de pitch, tá? O que é o pitch? O pitch é como se fosse a entonação ou a altura do nosso som. Quando o pitch está normal, que é 0, a gente está com um som normal, o som não está alterado, e quanto maior for o pitch,
mais agudo o meu som vai ficar. Quanto menor for o pitch, mais grave ele vai ficar. Ele tem um efeito muito parecido com o faster e o slower, tá? Então eu vou mostrar assim, ó. Eu vou pegar dois desse, aqui ó, quando Space Key Pressed, desculpa, e eu vou colocar Up Arrow e Down Arrow. Então eu estou dizendo o seguinte, quando eu apertar para cima eu vou aumentar o meu pitch em 10, e quando eu apertar para baixo eu vou diminuir o meu pitch em 10. Além disso, quando eu começar o jogo, eu vou definir o meu pitch como 0, que é o valor original, tá? Então começa como 0, e daí ele vai ficar aumentando ou diminuindo conforme eu aperto seta para cima. Então vamos lá. Vou apertar a seta para cima agora. Ó, tá mais agudo. E agora eu vou repetir o processo. Seta para baixo. O pitch está mais baixo. Tá? Então a gente pode usar o pitch para mudar como se fosse a velocidade e a entonação do som. A gente também pode utilizar esse bloco aqui. Deixa eu ver se eu acho. Aqui, ó. Change pitch. A gente tem outra configuração que é o pan left right, tá? O que é o pan? O pan é como se fosse eu posicionar o meu som em algumas das minhas saídas de áudio, porque normalmente quando a gente está ouvindo um som, a gente tem a saída da esquerda e a saída da direita. Alguns sons têm mais saídas, mas as principais são esquerda e direita. A gente consegue ouvir bastante diferença quando a gente está colocando um fone de ouvido. Quando a gente está no alto-falante é meio ruim. Então, se vocês estão com um alto-falante, vocês provavelmente não vão conseguir perceber a diferença. Mas qual é a ideia? Eu vou pegar aqui, quando eu apertar para a esquerda, eu vou aumentar o meu pan, na verdade eu vou diminuir em 10. Eu vou duplicar esse código. E a seta para a direita vai aumentar o meu pan em 10. Lembrando que o pan original é 0. Tá? Eu vou até colocar aqui para começar como 0, então set pitch, aqui tem que ser pan left right, e 0, tá? Vou organizar aqui um pouquinho, ok? E eu não vou só deixar tocando, eu vou também iniciar o miau, então ele vai tocar o som miau toda vez que eu aperto esquerda e direita. Qual é a ideia? Quando eu aperto bandeirinha, apertei espaço também para parar, eu estou dizendo, o pan agora está 0. O som vai estar dividido entre o ouvido esquerdo e o ouvido direito. Agora eu vou começar a apertar a seta para a esquerda e o som começaria a tocar cada vez mais para o ouvido da esquerda. Tá? Então, ó, se vocês estão com o headphone e vocês estão programando, vocês vão perceber que o som está indo bem mais para a esquerda. Agora, se eu começar a apertar para a direita, ele vai ir só pro som da direita, tá? Às vezes a gente consegue ouvir um pouquinho na esquerda quando ele está quase todo na direita, mas isso é só, a gente consegue perceber uma diferença de volume muito grande, tá? Mas realmente só quando a gente está com fone de ouvido. A gente pode usar isso para simular como se fosse um carro passando pela gente, esse carro vindo pela esquerda, então o pan dele estaria menos 100, que é um dos menores que dá, daí ele vai se aproximando, vai chegando perto de 0, vai subindo. Quando ele está na nossa frente ou perto da gente, ele está com 0 e daí vai aumentando até 100 quando ele vai para a direita. Tá? Então, lembrando os valores do pan. 0 está dividido, menos 100 o som está na esquerda e 100 o som está na direita. Qualquer valor entre eles é uma aproximação. Tá? Eu também posso criar, por exemplo, um código que muda o volume. Tá? A gente tem esse bloco aqui de change volume, que muda o volume do personagem. Eu posso até ver o volume do personagem da seguinte forma, marcando esse quadradinho aqui, ó. O meu Sprite 1 tá com o volume 100, que é o volume máximo. Então eu vou dizer o seguinte, quando eu aperto 1, eu vou diminuir o meu volume. Quando eu aperto 2, vou até duplicar aqui, eu vou aumentar o meu volume em 10. E quando eu aperto 3, eu vou redefinir o meu volume para 50, por exemplo. Tá? Qual o menor volume possível? 0.
0 é mudo, o personagem ele roda os sons, mas a gente não consegue ouvir. 100 é o volume máximo e é o volume que começa. Então, ó, se eu aperto 1, está diminuindo de 10 em 10. Se eu aumento 2, está aumentando de 10 em 10. Eu posso até colocar aqui, ó, Start Sound Meow, para ele tocar o meow toda vez que eu aperto esses botões, a gente vê a diferença de som. Até botar aqui, ó. Então vou apertar 1 várias vezes para diminuir. Ó, tá basicamente, agora que tá em 0 ele tá mudo, não tá em um som. Vou apertar 2 para ir aumentando. E se eu apertar 3, ele vai para metade. Tá? Então a gente usa esse bloco aqui, o Change Volume, para controlar o volume aos poucos, ou o Set Volume para definir o volume. Tem um bloco que eu também posso utilizar, que é o último que a gente não viu, que é o Clear Sound Effects. O que o Clear Sound Effects faz? Ele limpa todos os efeitos de áudio do meu personagem. Ou seja, o pitch vai voltar para 0 e o pan vai voltar para 0. Tá? Quando eu dou play no jogo, ou quando eu paro o jogo, ele vai fazer isso automático para mim. Então eu não vou ter nem pan, nem pitch, tá? Mas eu posso fazer isso com a barra de espaço, porque daí enquanto eu estou jogando, não tem que dar play de novo. Aí eu vou parar os sons e limpar os efeitos sonoros. Outra coisa, o pan e o pitch, eles funcionam para todos os sons do sprite. O que eu quero dizer com isso? Se eu aumentar o pitch do personagem só para tocar o meow e eu tocar outro som, aquele som também vai ter o pitch aumentado. Então eu tenho que ficar ajustando o pitch para cada som que eu uso. Tá? Então, por exemplo, set pitch 100 e daí start meow. Aí eu quero fazer outro sem pitch. Aí set pitch 0 e start sound. Eu posso fazer dessa maneira. Ou usar o play sound until done também, se eu quiser. Tá? Então isso é uma coisa que tem que ter cuidado. O pan eu não recomendo usar muito. Tem um efeito interessante, mas é bastante trabalhoso de se mexer com ele. Tá? Pessoal, essa era a nossa primeira parte. Qualquer dúvida podem entrar em contato. Obrigado.